Irmãos, hoje nós queremos falar um pouco sobre uma vida salva e uma vida perdida, e uma diferença grandiosa que há entre esses dois tipos de vida. Porque quando nós olhamos para esse texto de Mateus 16, é o texto da nossa meditação dessa noite, é fácil perceber o cumprimento das palavras de Cristo, algo que ele já havia ensinado lá em Mateus capítulo 13, quando assentado ele passou a falar sobre um certo semeador que saiu a semear a palavra. E uma parte desta palavra, desta semente, caiu pelo caminho. Vieram as aves e a levaram embora, comeram a semente. Nas palavras de Cristo, ali em Mateus capítulo 13, versículo 19, ele explicou dizendo o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veio o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, nas palavras de Cristo, nós podemos entender nesse texto de Mateus 13, que há pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não penetra no seu coração. E poderíamos, com base nisso, afirmar que há pessoas que realmente estão ouvindo a palavra, mas a palavra não está penetrando na sua vida, não está transformando a sua vida. E era exatamente com esse tipo de gente que Jesus estava lidando em Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 4, o texto da nossa meditação nessa noite. Esse tipo de pessoas, pessoas religiosas, mas não salvas. Pessoas religiosas, mas não salvas, e essa é uma situação preocupante, porque com base nisso nós podemos entender que há a possibilidade de uma pessoa ser religiosa e não ser salva, e estar na igreja todos os domingos, mas terminar sua vida no inferno. E isso é preocupante, porque já há muito tempo antes de Cristo já haviam pessoas religiosas, e durante o ministério de Cristo haviam pessoas religiosas que se diziam tementes a Deus, mas o seu coração estava longe do Senhor. E era exatamente com esse tipo de pessoas que Jesus estava lidando aqui em Mateus 16, de 1 a 4. Saduceus e fariseus, dois grupos religiosos da época de Jesus Cristo, dois grupos religiosos que de certa maneira viviam em extremos. Os fariseus, extremamente radicais, zelosos pela observância cega da lei ou das tradições ensinadas pelos homens, que se consideravam justos aos seus próprios olhos, mas que foram chamados por Cristo de pessoas hipócritas. Viviam apenas de aparência, mas eram religiosos, conheciam bem a palavra de Deus, mas não eram salvos. E do outro lado, o seu oposto, o oposto dos fariseus, os saduceus, também religiosos, formados na sua grande maioria pelos sacerdotes, líderes religiosos daquela época, mas também sacerdotes que eram escolhidos porque tinham posse, muita posse. Diferente dos fariseus, os saduceus eram um pouco mais liberais, ou um bocado mais liberais. Eles tinham o orgulho de se considerar um povo adaptável. Eles estavam até dispostos a aceitar a religião dos gregos como algo comum, a adoração de muitos deuses. Se você conhece um pouco de história grega, você sabe que os gregos têm um pensamento de que há muitos deuses. Zeus é apenas o principal, mas há a deusa do amor, a deusa da guerra, e há tantos outros deuses que por aí seguem. Mas os saduceus estavam abertos a aceitar estas coisas, porque na verdade o compromisso dos fariseus era mais com manter a sua posição, uma liderança sacerdotal sendo reverenciada por outros, mantida por status e dinheiro. Por isso eram abertos, que afinal de contas precisavam agradar as pessoas para manter o seu status. Então eles eram opostos,
e de certa maneira eram inimigos, rivais. Fariseus e saduceus, mas o que nós notamos aqui é que esses dois grupos religiosos estavam ali desafiando a Jesus Cristo, unidos, mas religiosos e infelizmente não salvos. Embora sendo religiosos, não eram salvos. E essa situação preocupante deveria nos levar a questionar qual é a nossa situação. Nós somos salvos ou somos apenas religiosos? E eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. O que você é? Uma pessoa religiosa ou uma pessoa salva? Porque é possível se tornar um religioso e não ser salvo. E aqui está o exemplo, a confirmação dessa frase: dois grupos religiosos, saduceus e fariseus, que não eram salvos. É verdade, alguns fariseus e saduceus mais para frente vieram a se converter, mas aqueles que permaneceram religiosos não foram salvos. E essa é uma questão importante, porque vai definir o destino eterno da sua alma: se no céu, estando ao lado de Cristo por toda a eternidade, ou banido da face de Cristo por toda a eternidade. Então o que você é? Um religioso ou um salvo? Então, diante dessa questão, olhando para esse texto, o que nós podemos aprender sobre uma pessoa religiosa? É a pergunta que podemos nos fazer nesta noite. O que nós podemos aprender em cima desse texto a respeito de uma pessoa religiosa? E eu posso garantir para vocês que há pelo menos 3 fatos marcantes que revelam se uma pessoa é religiosa ou se ela é salva, que revelam quando uma pessoa é apenas religiosa. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 16, de 1 a 4, nós percebemos que pessoas religiosas, elas são aparentemente piedosas. Pessoas religiosas são aparentemente piedosas, tementes a Deus. Versículo 1 diz isso: aproximando-se os fariseus e os saduceus, religiosos, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Como eu disse, ficamos até surpresos. 2 grupos inimigos estavam unidos, buscando a pessoa de Cristo. O que nos faz entender que pessoas religiosas podem estar sinceramente buscando a Deus, mas estão seguindo pelo caminho errado. Tem uma aparência de piedade. Piedade é temor de Deus, reverência, respeito, mas estão longe do caminho certo. Elas estavam ali unidos, procurando de Cristo apenas um sinal. Um sinal. Nós queremos crer no Senhor, mas nos mostra um sinal. Mas a respeito delas, Jesus já havia dito em Mateus 15, versículo 8 e 9, que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, embora tivesse a aparência de alguém que estava buscando a Deus, buscando a Cristo, querendo encontrar o caminho para o céu, o coração deles estava longe do Senhor, longe do Senhor. Então percebemos que pessoas religiosas são pessoas que aparentemente estão buscando a Deus com toda a sinceridade do seu coração, mas assim como os saduceus e os fariseus, embora aparentemente estivessem buscando a Cristo, eles eram pessoas que não estavam dispostos ou dispostas a abandonar suas próprias tradições. Então pessoas religiosas são assim, são pessoas que querem buscar a Deus, estão buscando a Deus, aparentemente buscando a Deus,
mas não querem abrir mão das suas próprias tradições. E note bem qual era o propósito deles aqui. Não era conhecer a verdade, não era saber a vontade de Deus, ou a vontade de Cristo, ou se Cristo era de fato o Filho de Deus. O texto nos deixa claro que o propósito deles era atentar a Cristo, e não aprender de Cristo. Eu fico impressionado ao ver que às vezes surge nas nossas igrejas pessoas que aparentemente querem aprender alguma coisa da palavra de Deus, mas no fundo suas perguntas são apenas para gerar dúvida, confusão e nunca crescimento. São religiosas, aparentemente santas, mas o coração está longe do Senhor. Assim eram os saduceus e os fariseus, e estavam ali para tentar a Cristo e não descobrir se de fato ele era o Filho de Deus. Mostra-nos um sinal que venha dos céus. Em outras palavras, tudo aquilo que Jesus fez até aquele momento não vinha do céu. Na verdade, eles até chegaram a afirmar, alguns capítulos antes, que o que Jesus fez foi no poder de Beelzebu, do diabo. Então não vinha do céu, vinha do inferno. Isso mostra que pessoas religiosas podem estar aparentemente buscando a Deus, mas estão longe dos seus caminhos. Só aparência, só parecem piedosas. E é interessante que a respeito de pessoas como estas, Paulo advertiu Timóteo e de certa maneira a igreja também, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Se você abrir comigo, acompanhe a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3. E eu quero ler do versículos de 1 a 9, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, quando Paulo começa a falar ou descrever o final dos tempos, os tempos difíceis, os últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele começou a descrever o tipo de gente que está dentro das igrejas. E nós podemos confirmar isso olhando para as igrejas de hoje. Igrejas cheias de pessoas que estão aparentemente buscando a Deus, mas estão buscando os seus próprios interesses. Pessoas que estão aparentemente buscando a Deus, mas não querem abandonar os seus vícios, o seu mau caminho. Pessoas que estão aparentemente buscando a Deus, mas ainda estão agarradas a certas tradições e princípios, que, como os fariseus, foram criados pelos próprios homens e não por Deus. Então Paulo diz assim a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9, o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos ou blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Eu não vou descrever cada uma dessas expressões, porque você pode estudá-la em casa com mais calma, e você vai perceber que o que Paulo estava dizendo há quase 2000 anos atrás é exatamente o que nós enxergamos nas igrejas de hoje. Pessoas que não têm afeição nenhuma, nem pelos seus próprios parentes, muito menos pelos irmãos. Pessoas que estão se contentando em ficar em suas casas sem ter laços com ninguém, e dizem fazer parte do corpo de Cristo, onde diz a palavra de Deus que no corpo de Cristo estamos ligados uns aos outros, de tal maneira que se um sofre no corpo, todos sofrem com ele. Se um se alegra ou se é honrado, todos se regozijam. Mas hoje o que nós vemos é que se um está sofrendo, ninguém mais sofre. O sofrimento é só dele.
Se um se alegra, em vez de nos alegrarmos com a felicidade do irmão, parece que surge no meio da igreja o ciúme. Eu queria que fosse comigo. E é exatamente o que Paulo está descrevendo aqui, a realidade do tempo presente. Paulo disse a Timóteo nos últimos dias, e é exatamente o que podemos confirmar nos dias de hoje. 2000 anos depois, quase 2000 anos depois do que Paulo escreveu, vemos isso se completar ou se acontecer de fato dentro das igrejas de hoje. Versículo 4: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma ou a aparência de piedade, de alguém que teme a Deus, santo, até se veste como um crente, senta no banco e parece aquela espiritualidade assim. Mas o verso continua dizendo: embora tenham a aparência de piedade, negam-lhe entretanto a sua eficácia. Negam, não é que ele diz que não tem poder, ele nega porque através da vida dele as pessoas olham e dizem: não tem mudança nenhuma. Cadê o evangelho? Que diferença faz na vida dessa pessoa? E nenhuma. Foge também destes, diz Paulo a Timóteo, e diz Deus para cada um de nós: foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Oferece exatamente aquilo que elas estão procurando, não a Cristo, não a vontade de Deus, mas os seus próprios caprichos. Mulheres que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, não querem saber, não aceitam a verdade, por isso não são salvos. Porque conhecereis a verdade, disse Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Mas quando você nega a verdade, o que sobra? Apenas a mentira. E é isso que está presente na vida destes homens, que vivem de forma piedosa, mas longe dos caminhos de Deus. São apenas religiosos. O coração está longe de Deus. Eles resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente e reprovados quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Sim, a insensatez dos saduceus e fariseus pode ser visto presente na vida de muitas pessoas que estão ocupando os bancos dentro das igrejas, desta e de muitas outras. Pessoas religiosas, mas que não são salvas. Estão aparentemente buscando a Deus, mas estão longe dos seus caminhos. O propósito é permanecer onde está, do jeito que está, levando a sua própria vida, a seu gosto e a seu prazer, mas longe da vontade de Deus. Isso é o que nós percebemos a respeito dos fariseus e dos saduceus. Aparentemente estavam buscando a Jesus Cristo. Então, pessoas religiosas, primeira coisa que nós podemos aprender, fato marcante que nos descreve o que são pessoas religiosas, são aquelas que aparentemente são piedosas, passam a imagem de alguém espiritual, alguém que está buscando a Deus, mas na verdade o seu coração continua longe. E bem nos ensinou o Senhor Jesus Cristo: pelos frutos os conhecereis. Porque além de serem aparentemente piedosas, ou estarem aparentemente buscando a Deus, pessoas religiosas também são espiritualmente cegas. São pessoas espiritualmente cegas.
são incapazes de enxergar a verdade, mesmo que a verdade esteja diante dos seus olhos. E foi o que Jesus Cristo disse aqui em Mateus 16, versículo 2 e 3. Quando eles pedem a Jesus Cristo um sinal, mostra-nos um sinal vindo dos céus. E Jesus disse: é chegada a tarde, e vocês conseguem dizer como será o tempo no dia seguinte. Amanhã haverá um tempo bom, porque o céu está num tom avermelhado. Pela manhã vocês conseguem determinar se vai chover ou não. Vocês olham para o céu e dizem: haverá tempestade, porque o céu está avermelhado, mas é um vermelho sombrio, está cheio de nuvens. Então certamente hoje vai chover e vai vir uma grande tempestade. Então Jesus Cristo estava dizendo: vocês são capazes de enxergar as coisas que acontecem na natureza, identificar o que está acontecendo, mas são incapazes de discernir os sinais dos tempos, de ver as evidências de que Jesus era de fato o Filho de Deus, mesmo que essas evidências estivessem diante dos seus olhos. Eles estavam pedindo um sinal vindo do céu, mas quantos sinais Jesus Cristo já havia feito? Muitos. A gente nem precisa ir longe. Só volta aí no capítulo 15, a partir do versículo 29, e você vê que partindo Jesus dali para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, doentes de todo tipo de enfermidade. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. E aí você pula para o verso 32 em diante, você vê Jesus Cristo multiplicando os pães e os peixes. E os saduceus e fariseus viram tudo isso, foram testemunha de Jesus expulsar demônios, Jesus curar toda sorte de doença. Perceberam que Jesus conhecia profundamente o coração de cada um deles, porque Jesus sabia exatamente o que eles estavam pensando. Como é que ele sabe disso? E mesmo presenciando, vendo todos estes sinais, eles eram incapazes de ver. Foi por isso que Jesus disse a respeito deles: para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e assim nem entendam e nem aceitem a verdade. Fariseus e saduceus, pessoas religiosas, aparentemente piedosas, buscavam a Deus, e estavam todos os dias no templo, na casa de Deus, mas eram espiritualmente cegas, incapazes de enxergar os fatos diante dos seus olhos. Nem se deram conta que eles mesmos, os inimigos, estavam agora unidos para tentar a Cristo. Era um milagre. Você consegue imaginar isso? Um verdadeiro milagre. Dois partidos diferentes, que viviam se engalfiando, lutando um contra o outro, agora estavam juntos. Só Jesus Cristo para unir inimigos. Certo que no caso deles, no propósito errado, mas foi um milagre, foi um grande milagre. Estavam unidos, mas nada parecia ser suficiente para eles. E assim há nas nossas igrejas e nas igrejas por aí afora pessoas religiosas que estão esperando para ver milagres, mais e mais milagres. E mesmo que Cristo esteja operando na sua igreja, transformando vidas, e sejam capazes de testemunhar que vidas estão sendo alcançadas e transformadas, mesmo assim parece que nunca é suficiente, não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo.
não conseguem enxergar. E não estou me referindo a milagres de cura, porque até hoje eu não vi ninguém curar um cego de nascença como Cristo fez. E eu não posso testemunhar que muitos dos milagres que vemos na televisão ou por aí afora é genuíno, porque ninguém conhece essas pessoas e ninguém está lá para testemunhar por elas. Ali todos, quando Jesus curou um aleijado, todos sabiam quem era. Quando Jesus curou um cego, todos sabiam que ele era cego de nascença. Todos. Na cidade, você não era o cego que vivia na porta do templo, todos sabiam quem ele era. E quando ele foi indagado pelos fariseus, ele disse: olha, eu não sei quem é que me curou, eu só sei que eu o vi, eu clamei e agora estou vendo. Agora estou vendo. E até que ele teve a oportunidade de ver Jesus Cristo com seus próprios olhos. Mas assim, existem pessoas religiosas em nossas igrejas que estão vendo a obra que Deus está fazendo na vida das pessoas, e não me refiro a esse tipo de cura, porque sem dúvida é um grande milagre, Deus ainda está transformando vidas. E nos dias de hoje ainda mais, porque sinceramente, embora seja pastor, eu vejo a vida de muitas pessoas que se dizem crentes e noto que está faltando alguma coisa, uma conversão genuína, porque na vida não há mudança, elas continuam exatamente iguais, assim como os fariseus e os saduceus estavam aparentemente buscando a Deus, vendo os seus milagres, mas continuaram na mesma situação, incapazes de enxergar a verdade diante de seus olhos, incapazes de enxergar a verdade diante de seus olhos. Nós citamos apenas alguns milagres: Jesus Cristo curando, e a multiplicação da água em vinho, e Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade. E mesmo assim, eles ainda continuaram cegos, espiritualmente cegos. Assim são pessoas religiosas, esperando ainda um grande milagre de Deus para poder crer, mas incapazes de ver que o maior milagre pode ser operado na vida delas por Jesus Cristo, a transformação da sua vida, de um perdido para um salvo, porque este foi o propósito claro do Senhor Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas aqueles que se consideram sadios, espiritualmente bem, esses não precisam de médico e vão morrer indo para o inferno. Mas aqueles que reconhecem que tem pecado na sua vida e que estão enfermos, espiritualmente doentes, esses vão buscar o médico, o Senhor Jesus Cristo, e esses serão salvos. Então nós aprendemos que pessoas religiosas, elas são aparentemente piedosas, até estão buscando a Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. Nós olhando para esse texto, percebemos que pessoas religiosas não apenas estão aparentemente buscando a Deus, são piedosas, mas são espiritualmente cegas. A verdade está diante delas e elas não conseguem ver. A verdade é gritante na palavra de Deus: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e elas não conseguem aceitar esse fato. Não foi à toa que Paulo, ensinando na sua carta aos Efésios, ele diz que nós, quando éramos mortos em delitos e pecado, Cristo nos deu vida. Fomos vivificados quando estávamos mortos, espiritualmente mortos. Assim são pessoas religiosas, tão cegas que permanecem espiritualmente mortas, sem ter de fato um relacionamento com Deus.
são capazes de perceber tudo o que Deus está fazendo no mundo, os milagres que Cristo opera na vida das pessoas, transformando vidas, mas não conseguem chegar ao seu poder para transformar as suas próprias, ou a necessidade de Cristo para transformar suas próprias vidas. Mostra-nos um sinal vindo dos céus, e mesmo tendo revelado todos os milagres e operado grandes milagres, mesmo assim eles não foram capazes de enxergar a verdade. Então, voltando para Mateus capítulo 16, versículo de 1 a 4, e agora o versículo 4, nós percebemos que pessoas religiosas, elas não são apenas aparentemente piedosas, que têm a aparência de alguém que está buscando a Deus, não são apenas espiritualmente cegas e incapazes de enxergar a verdade, mesmo que esteja diante dos seus olhos, mas elas são também incrivelmente incrédulas. E é por isso que é tão perigoso ser uma pessoa religiosa, porque uma pessoa religiosa consegue ser incrivelmente incrédula. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os então, Jesus se retirou. Essa expressão dita por Jesus aqui já foi dita antes. Em Mateus capítulo 12, versículo 38 a 40, ele já havia lidado com essa gente. O que aconteceu aqui em Mateus 16 já havia acontecido. O que eles estavam pedindo aqui, um sinal vindo do céu, eles já haviam pedido em Mateus 12. Abra lá em Mateus 12. Versículo 38 a 40. E aqui nós incluímos mais um grupo religioso, os escribas, conhecedores profundos das Escrituras, porque eles tinham o papel de copiar a Bíblia. Naquela época não tinha imprensa, não tinha computador, não dava para salvar num arquivo para depois imprimir, então lá estavam os escribas, copiando a lei de Deus para que ela pudesse ser compartilhada. E conheciam profundamente o que estava escrito na palavra de Deus, mas como os fariseus e os saduceus não eram salvos, eram incrivelmente incrédulos, porque nesse texto, versículo 38, Mateus 12, 38 a 40, note bem, você vai ver a semelhança do texto. Não foi a mesma ocasião, foram momentos diferentes. E olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então alguns escribas e fariseus replicaram, ou seja, Cristo deu uma resposta e eles continuaram questionando, confrontando. Mestre, nós queremos ver da tua parte algum sinal. Não é suficiente o que o Senhor está dizendo, não é suficiente o que o Senhor tem feito, nós ainda queremos ver um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera. Má é perversa de coração, que não quer saber de Deus, e adúltera não por causa de prostituição ou porque o marido estava trocando a sua esposa, não, adúltera para com Deus, trocando Deus por seus próprios princípios, trocando Deus por falsos deuses, trocando Deus por sua própria tradição. Então Deus os chamava de adúlteros. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui estava Jesus mais uma vez sendo questionado, ou estavam exigindo mais uma vez Jesus Cristo que mostrasse um sinal. E depois desta conversa, Jesus operou muitos milagres. E como nós já dissemos, embora tivessem visto muitos milagres, mesmo assim, não apenas permaneceram cegos, como permaneceram incrédulos, incapazes de crer.
Lá estavam eles de novo, Mateus 16, pedindo um sinal. Lá estava mais uma vez Jesus afirmando que não daria mais sinal nenhum, porque tudo aquilo que ele havia feito era suficiente para que eles pudessem crer. Bem, foi bem assim que João testemunhou em João, Evangelho de João, capítulo 20. João nem escreveu e nem se preocupou em escrever todos os milagres realizados por Jesus Cristo. Ele não se preocupou. Ele escreveu apenas alguns: Jesus transformando a água em vinho, Jesus andando por sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade. Ele não se preocupou em escrever todos, só alguns. Evangelho de João capítulo 20, versículo 30 e 31, e a razão pela qual ele não escreveu todos é porque ele disse que o que ele escreveu já era suficiente para que, conhecendo os milagres, você viesse a crer. Olha o que diz Evangelho de João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais que foram escritos foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, e para o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João não escreveu todos os milagres, mas o que João escreveu já era suficiente para que todo aquele que lesse, ouvisse e visse pudesse crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, pudesse ser de fato salvo. Mas os saduceus, os fariseus, os escribas e muitos religiosos desse tempo presente continuam com seu coração endurecido, incrivelmente incrédulos. Jesus Cristo disse que apenas um sinal seria suficiente para a pessoa crer. E o sinal era o sinal de Jonas. E o texto que nós lemos em Mateus 12, ele explicou qual era o sinal de Jonas. Jonas recebeu de Deus uma tarefa: pregar a cidade de Nínive. Mas como a cidade de Nínive era composta por homens maus e perversos, Jonas achou que eles não mereciam a salvação. Pelo contrário, eles mereciam ser de fato destruídos e ir para o inferno. Então Jonas decidiu deliberadamente desobedecer a Deus. Ele desceu para o porto e encontrou um navio que, ao invés de ir para Nínive, ia para Tarsis, direção oposta. E ele achou que podia fugir da vontade de Deus. Ele comprou uma passagem e entrou nesse navio. Não o suficiente achar que estava indo na direção oposta, como se não fosse suficiente, Jonas ainda entrou para o porão do navio e foi dormir. Vou dormir, deixa passar o tempo, não é nada como o tempo para dizer o que é verdade. Infelizmente tem gente agindo como Jonas, achando que vai fugir do juízo de Deus, que Deus vai esquecer dos seus pecados. Se não forem confessados, não vai, e você vai pagar por cada um deles. Mas não era esse o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é que Jonas tentou fugir, e Deus mandou uma grande tempestade. Os marinheiros ficaram apavorados, o navio vai afundar. E começaram então cada um a clamar ao seu Deus, pessoas religiosas. Cada um clamar ao seu Deus. Então se depararam com Jonas dormindo no porão do barco. Olha, estamos cada um buscando o nosso Deus. E você, Jonas, faz o mesmo, acorda e busca o teu Deus. E Jonas percebeu que a culpa de tudo aquilo era dele.
Jonas reconheceu o seu pecado e disse: a culpa é minha. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai se acalmar. É interessante quando nós reconhecemos os nossos pecados e assumimos a nossa culpa, ao invés de colocar a culpa nos outros, há uma esperança. Jonas foi jogado no meio do mar. E se você conhece a fúria das ondas do mar, você deve imaginar a fúria, e não só isso, a temperatura da água do mar. Um frio intenso. Seria impossível alguém escapar dessa situação. Para Jonas, ser jogado no mar seria morte certa. Afogado ou morrer por hipotermia. Tanto faz, ele podia escolher o destino. Mas quando ele reconheceu o seu pecado, houve para Jonas salvação. Veio um grande peixe e o engoliu. Mas ainda não é o sinal que Jesus está falando, que é suficiente para você crer e ser salvo. Jonas passou 3 dias dentro da barriga do peixe. E no 3º dia, ele foi cuspido em terra seca, na praia. Na praia de Nínive, de onde ele estava fugindo. Ele pregou e os ninivitas foram salvos. A história de Jonas é repleta de grandes milagres. Basta você abrir os olhos e ver. Mas o sinal que Jesus queria enfatizar para os saduceus e os fariseus era que assim como Jonas passou 3 dias dentro do ventre da baleia, de um grande peixe, não era uma baleia. Me pergunta que peixe era, não sei. Eu só citei baleia porque talvez no meu subconsciente ficou gravado o que as pessoas dizem. Não era uma baleia. Os cientistas dizem que a baleia não tem uma garganta, não tem uma abertura suficiente para passar um homem por sua garganta. Dizem os cientistas. Eu nunca experimentei. E sei que Jonas foi deixado na praia, então não sei se a baleia teria condições de se aproximar da praia. Então que peixe foi esse? Não sei, só isso já seria um grande milagre. Mas Jesus Cristo disse: o sinal é que assim como Jonas passou 3 dias debaixo da profundeza das águas, assim o Filho do Homem vai passar 3 dias abaixo da terra, ou enterrado. Foi isso que ele disse? E ao 3º dia ele vai ressurgir. O Filho do Homem vai estar no coração da terra. Foi assim que disse Jesus. 3 dias. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, uma coisa eu sei, é que Cristo morreu segundo as Escrituras. Morreu. Foi sepultado. E ao 3º dia, ele ressuscitou. Este foi o milagre. Este era o sinal, para que todo aquele que visse pudesse crer, ou para que todo aquele que ouvisse, abrindo o seu coração, pudesse crer. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. As suas palavras são de fato fiéis e verdadeiras. Você pode crer. Mas os saduceus e os fariseus não creram. Eles viram sinais e não creram. Os saduceus continuaram acreditando que não há ressurreição. E os fariseus crendo de forma diferente. Mas nenhum deles quis reconhecer que Cristo era a vida. Continuaram incrédulos. E incrivelmente, olhando para João capítulo 20, versículo 27, nós notamos que dentre os discípulos de Cristo também havia pessoas que viveram com ele e continuaram incrédulos, como Tomé.
Tomé, não seja um incrédulo, mas seja um crente. Então, com base em Mateus 16, versículos de 1 a 4, nós percebemos que pessoas religiosas, elas são até aparentemente piedosas, estão buscando a Deus de forma sincera, com todo o seu coração, mas elas são espiritualmente cegas, não conseguem enxergar a verdade diante dos seus olhos, não conseguem enxergar que Cristo é suficiente para transformar suas vidas. Não importa quantos milagres Deus já tem operado na vida de outros, eles não conseguem aceitar, não conseguem enxergar, e por isso são incrivelmente incrédulos. Não conseguem crer que Cristo é tudo aquilo que eles necessitam. Não conseguem crer. Jesus Cristo repetiu: só este sinal vai ser dado para vocês e é suficiente para que você possa crer. Você possa crer que eu posso te dar vida eterna, porque eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E mesmo assim, ainda há pessoas religiosas que acham que precisam fazer por onde alcançar a sua própria salvação. Os fariseus, seguindo a tradição, se seguimos a tradição, seremos salvos. Os saduceus, tanto faz, vamos beber, festejar, comemorar, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, depois que morrer, acabou. E assim, há neste mundo ainda presente, neste tempo presente, pessoas religiosas que não são salvas. E a pergunta que eu deixo para você nesta noite é: qual delas você é? Um religioso ou um salvo? Há diferença. O salvo não vive de aparência. Ele sabe que é um pecador e reconhece os seus pecados. Não está buscando a Deus para satisfazer os seus desejos, está buscando a Deus para aprender qual é a sua vontade. Um salvo recebeu a vida por meio de Jesus Cristo, então não é mais espiritualmente cego, seus olhos foram desvendados. Nas trevas resplandeceu a maravilhosa luz de Cristo, e por isso são capazes de enxergar os caminhos de Deus. Um salvo deixou de ser um incrédulo para se tornar um crente, e isso fez diferença na sua vida. Por isso, deixo para você nesta noite esta pergunta: qual dos dois você é? Quem é você? Um religioso ou um salvo? E eu espero que Deus, por meio do seu Espírito, possa convencê-lo de que a melhor coisa para você nesta vida é ser um crente, salvo em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.